Jonas fala o seguinte: veio a palavra do Senhor. Irmãos, como é bom quando Deus fala conosco. Como é bom quando Deus fala com a gente. Alguém aqui já ouviu a voz de Deus nesse lugar? 3 pessoas ouviram a voz de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Alguém que já ouviu a voz de Deus nesse lugar? Agora quase 1000 pessoas ouviram a voz de Deus. Olha só, então entenda, a gente vive muitas aflições, e nada acalma mais a gente do que a voz do Senhor. Não tem nada melhor do que quando nós podemos dizer: e veio a mim a palavra do Senhor. Jonas diz aqui: veio a palavra do Senhor a Jonas. Eu creio que essa é uma noite que a palavra do Senhor virá a nós com poder e autoridade sobre as nossas vidas. Então, todas as vezes que Deus, Ele libera a sua palavra sobre a nossa vida, irmãos, Ele sempre pede alguma coisa de você. Alguém quer ouvir a voz de Deus ainda? Toda vez que Deus fala com você, Ele sempre vai te pedir algo. Ou você acha que Deus veio nesse culto aqui para te elogiar? Nossa, você está tão bem. Estou impressionado com você. Será que é isso? Deus sempre vai mostrar alguma coisa que você precisa melhorar. Sempre Deus vai ter uma palavra que você necessita ouvir para corrigir falhas na sua vida. Amém? Então a palavra diz que Deus veio aqui e Ele pede algo a Jonas. A Bíblia diz no versículo 2: Deus falou: dispõe-te. Em outra linguagem: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus é um Deus que não gosta de ver ninguém prostrado. Ele disse: Jonas, levanta-te, ergue-te e vai à grande cidade de Nínive. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que não quer ver ninguém prostrados. Eu falei aqui a respeito do verbo vivo. O verbo sempre vai expressar movimento, o verbo revela a vida de Deus, e o nosso Deus é um Deus que quer te ver de pé, quer te ver, não quer te ver prostrado. Alguém recebe essa palavra na sua vida? Deus é um Deus que trouxe você aqui para te levantar, para te erguer por dentro, porque muitas das vezes nós estamos de pé fisicamente, mas você interiormente está caído. Então Deus diz: Jonas, levanta-te. Deus disse para Josué: Josué, ergue-te, levanta-te, porque por meio de você vai ser o canal, o meio pelo qual este povo vai herdar a terra que eu tenho prometido. Você crê que Deus tem por meio de você algo a fazer? Sabe, você crê que Deus tem algo para fazer por meio da sua vida, irmãos? Amém? Então você precisa, quando ouvir a palavra de Deus, reagir a isso, levantar-se para ouvir a voz do Senhor, como disse Deus a Ezequiel: levanta-te, põe de pé, porque eu falarei contigo. Sabe, eu creio que Deus trouxe-nos aqui, ou traz-nos aqui, sempre para nos levantar, sempre para nos colocar de pé. Deus diz para você, para alguém aqui nessa noite: levanta-te. E você sabe que de repente é você que precisa ouvir essa palavra, porque de repente você está de pé por fora, mas você está caído por dentro. A sua oração hoje deve ser a oração de Davi: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, alguém firme, alguém que não se abala com qualquer coisa. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, por meio da sua palavra, irmãos. Eu falei um tempo atrás aqui: se Deus não fizer nada por você, se você um dia entregar a sua vida a Jesus, se você um dia se tornar um cristão, entregar a sua vida a Cristo, e se na sua vida não acontecer nada de vitória para você contar, mas se Deus conseguir pelo menos mudar o seu destino, Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer. Porque você pode, por erro seu, por falha sua, ser alguém que não conquista aqui, que sabe que não cresce aqui. Isso depende do seu esforço.
não apenas de Deus, mas se Deus conseguir mudar o seu destino, ou dar a você um destino, Ele fez tudo o que Ele precisava fazer na sua vida. A Bíblia diz que Deus diz: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga: Deus tem um destino para a sua vida. Queridos, uma das piores coisas é gente sem destino. Uma das piores coisas é gente que não sabe o que quer da vida. Uma das piores coisas é gente que não sabe para onde quer ir. E tem um ditado que diz que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Sabe, Jonas é essa pessoa que recebe esse destino de Deus. Deus tem para mim e para você um destino específico. Certo? Então, o destino é aquilo que nos move. Jesus, Ele disse algo que eu acho muito poderoso. Ele disse: eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. Queridos, entendam, uma pessoa que sabe a sua origem e sabe o seu destino, ele nunca vai se prender no caminho. Uma pessoa que sabe a sua origem e sabe o seu destino, ele nunca vai se prender no caminho. Eu vou falar de uma forma mais clara. Se você soubesse de onde você veio e para onde você pode ir, você não se apegaria tanto com isso aqui. Por quê? Que nós nos apegamos tanto a essa vida, às coisas daqui, porque às vezes nós não temos um destino claro na nossa frente, porque às vezes parece que nós não conhecemos ainda o nosso destino. E Jesus disse: eu vim do Pai e eu voltarei para o Pai. Isso serve para que você se compreenda também. Você veio do Pai e você deve voltar para o Pai. Sabe quantas pessoas estão literalmente sem rumo na vida? E eu espero que não tenha ninguém assim nessa noite. Talvez aqui no Riachão não tenha esse tipo de gente sem rumo. Talvez só em Balsas, né? Que tem esse tipo de gente que anda sem rumo, assim, perdido na vida. Mas se porventura tiver alguém aqui que está assim meio perdido na vida, sabe? Está assim meio sem saber para onde ir, sem saber o que falar, sem saber com quem se relacionar, sem saber o que dizer para as pessoas, eu quero dizer para você: Deus, Ele tem um destino claro e certo para você. Basta você receber na sua palavra. E a Bíblia diz que Deus coloca uma mensagem na boca de Jonas. Ele disse: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ou seja, Deus colocou na boca de Jonas uma palavra de Deus, uma palavra dele. Ele disse: Jonas, a partir de agora eu estou te dando um destino e eu coloco uma palavra na sua boca. Vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jeremias disse que o Senhor estendeu a mão sobre ele e disse: eis que sobre a tua boca eu coloco as minhas palavras. Queridos, uma das piores coisas é quando nós estamos diante de situações que nós não sabemos o que falar. A oração de Salomão foi: Deus, eu quero que o Senhor me ensine, me dê sabedoria. Eu preciso aprender a entrar, aprender a sair. Eu preciso saber o que dizer. Sabe, tem momento da nossa vida que você está diante de situações que você não sabe o que dizer. Você fica mudo, porque são coisas que às vezes a gente é pego de surpresa, de imediato, é aquela papufo, aquela coisa meio rápido. Como Salomão, que foi pego de surpresa, né? 2 mulheres chegaram brigando por uma criança, dizendo: essa criança é minha, não é minha, não é minha. E ele disse, e elas ali foram levadas até o rei, para que ele então definisse quem era realmente a mãe verdadeira daquela criança. E ele ficou ali observando aquela situação, e qualquer um de nós aqui ficaríamos pasmos e abestalhados diante daquela situação, e não saberíamos resolver aquela situação. Mas a sabedoria de Deus estava na mente de Salomão. Ele disse:
eu não sei quem de vocês é a mãe dessa criança, mas eu vou saber agora, traz uma espada aí, corta a criança no meio, e dá um pedaço para uma e um pedaço para outra. E a mãe verdadeira disse: pelo amor de Deus, não faça isso, pode dar o filho a ela. E a outra dizia: não, pode cortar, eu quero o meu pedaço. Sabe, Deus quer dar sabedoria ao seu povo, irmãos, para a gente resolver situações difíceis. Ou será que é só eu que vivo situações difíceis? Ou será que você também tem essa necessidade de sabedoria? Tiago disse que se alguém não tem sabedoria, peça a que dá livremente. Ao invés de você pedir bênção, você deveria pedir sabedoria de Deus sobre a sua vida, porque a sabedoria vai te fazer ser uma pessoa abençoada, conquistar. Então Jonas se dispõe, e o texto diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Observe, Deus vem, entrega um destino, uma palavra na boca de Jonas, e aí Jonas se levanta, e Deus fica, de repente, se Deus se enganasse com o ser humano, né? Mas Deus sabe todas as coisas, mas se fôssemos nós, diríamos: nossa, Jonas se levantou, ele vai. Só que a Bíblia diz que Jonas se levanta, mas para fugir da presença de Deus. Jonas se levanta, mas para sair da presença de Deus. Jonas se dispõe, mas para fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Irmãos, isso fala da nossa disposição. E preste muito bem atenção nisso aqui, porque nós somos vagarosos quando as coisas é Deus, mas sempre ou quase sempre estamos dispostos para aquilo que não edifica a nossa vida. Ano passado nós tivemos aí o comício, a eleição, e eu ficava observando, eu sempre observo isso com muita tristeza no meu coração, a euforia que as pessoas têm, a disposição que as pessoas têm para as coisas seculares, que em nada edificam as suas vidas. Eu não estou aqui dizendo que é pecado ou que é errado você ir num comício ou participar de uma carreata, nada, isso é natural, qualquer pessoa pode fazer isso. O que eu estou falando é da multidão de pessoas que você vê entusiasmadas, gritando, enlouquecidas, pulando em cima dos carros, sentado nas portas, querendo os seus 5 minutinhos de fama. Alguém já observou isso ou só eu que observo isso? A disposição das pessoas. Se alguém falasse: fulano, vamos na carreata, irmãos, não precisa nem terminar de falar, vamos. É assim ou não é? Não seja hipócrita, irmãos, todos nós somos assim. Agora, fulano, hoje tem oração, vamos lá. Ih, irmão, olha, tem um negócio para fazer hoje, 7 horas, sabe, já marquei um compromisso. Ou não, olha, porque hoje eu tenho que descansar, estou cansado, sabe, preguei aqui. O teu descanso é Jesus, Filho de Deus. Não tem nada que possa te proporcionar um descanso melhor do que vir para um culto. Você sai daqui leve, você sai desse lugar leve. Então, Jonas é o exemplo vivo da gente. Ele levanta-se, mas para quê? Para fugir da presença de Deus. Ou seja, ele se dispõe, ele está disposto, ele está pronto para fugir, para fazer aquilo que não edifica em nada a sua vida, mas para fazer a vontade de Deus, ele paga um alto preço para tentar fugir disso. Então Jonas se dispõe, mas para fugir da presença de Deus. E como é difícil a vida de um fugitivo, é ruim. Jonas, ele vai tentar fugir da presença de Deus, tentar fazer algo que é praticamente impossível. Se você tentar fugir dos homens, você pode até conseguir, mas fugir de Deus, isso é impossível. É como Adão.
tentando se esconder de Deus atrás de umas árvores. Você acha que Deus não sabe que você está lá, irmãos? Você acha que Ele não sabe o que você fez? Você acha que Ele não sabe o que você fala, o que você pensa? Nós não podemos nos esconder de Deus. É por isso que a pior coisa que uma pessoa pode dar para Deus é uma desculpa. Por quê? Porque Deus viu você fazendo, e Deus sabia o interesse do seu coração também. Então, quando você errar, nunca diga para Deus, eu fiz, mas foi por causa disso. Não, diga: Deus, eu fiz porque eu sou errado, sou mal, fui errado, me perdoa. Então, Jonas, ele está aqui tentando fugir da presença de Deus, e na oração de Jonas, quando ele está lá no fundo do oceano, dentro do peixe, ele faz uma oração citando alguns salmos, alguns textos de alguns salmos, e ele parece ter esquecido do Salmo 139, quando o salmista diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba ao céu, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se eu digo: as trevas com efeito me cobrirão, ao redor de mim, as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Jonas parece que esqueceu que não dá para fugir de Deus. Eu quero dizer para você que de repente você pode estar vivendo isso, tentando fugir de algumas coisas que você precisa encarar para você vencer. Eu quero falar para você: para de tentar fugir de Deus, porque você está correndo à toa, gastando as suas forças à toa. Tem pessoas que cedem rápido em muitas coisas para Deus, mas tem outras que demoram, sabe? E quanto mais você demora, quanto mais você se aprofunda em muitas coisas, pior é para você fazer o caminho de volta. Sabe, voltar é muito difícil. Então a Bíblia diz que Jonas, ele desceu a Jope. Diga: desceu. Irmãos, entenda uma coisa: a vida de uma pessoa que ele tenta viver fugindo de Deus, dos planos de Deus para a vida dele, olhe para cá, a vida de alguém que vive tentando fugir de Deus, é uma vida de declínios. Jonas, ele vai descer para Jope, ele vai descer para o porto, ele vai descer para o fundo do porão lá do navio, e vai descer para o fundo do oceano. Você percebe a vida de declínio de Jonas? Como que ele trilhou, um degrau após o outro. E aí você precisa entender que ninguém, irmãos, vai parar no fundo do poço do dia para a noite. Isso é um processo. Você às vezes deixa de ouvir um conselho aqui, você às vezes deixa de ouvir um conselho do seu pastor, da sua família, você às vezes vai sendo teimoso com aquilo que Deus já falou com você, deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa de congregar, deixa de ouvir o conselho de Deus, e quando você pensa que não, você está lá no fundo. Isso é um processo. Muitas pessoas, quando acordam, já estão lá, já perderam, e é como uma anestesia, que as pessoas elas vão descendo, e elas não vão percebendo. Mas a Bíblia diz que ele achou um navio que ia para Tarsis. Repare que Jonas não queria ir para Tarsis. A Bíblia diz que ele achou um navio que ia, não diz que ele procurava um navio que ia para Tarsis. Ele encontrou ali um navio que ia para Tarsis, então ele entrou e foi. Tem muita gente que não é o que ele quer, não é o que ele sonhou, mas é simplesmente um subterfúgio dele para se livrar de alguma coisa. E na hora da tempestade, a palavra diz que os marinheiros, cada um começaram a clamar o seu Deus. Cada um começou a invocar o seu Deus. Eu creio que a grande vantagem de nós servirmos a Deus numa igreja, estarmos aqui todo mundo junto, todos aqui cremos em um único Deus.
Mas no navio não, cada um começou a clamar por um. O Deus A, o Deus B, o Deus C. E a Bíblia diz, irmãos, que eles despertaram para clamar. E aqui eu chamo a sua atenção, entenda, na hora da tempestade, todo mundo aprende a orar. E é isso que eu tenho falado aqui, irmãos, eu só falta ficar de joelho e pedir para você isso aqui, porque o resto já fiz tudo. Entenda uma coisa, pelo amor de Jesus Cristo, se a tua vida está bem, pelo amor de Deus, aproveita, para você orar mais, para você dedicar mais a sua vida a Deus. Para de querer ser um Jonas da vida, só quer orar, ou aprender a orar, aprender a levar Deus a sério, como esses marinheiros aqui, quando a tempestade vem, quando está tudo quebrando, despedaçando, aí eu lembro, aí eu clamo, aí eu digo, pastor, ora por mim, aí eu quero participar de todos os cultos, eu quero estar em tudo da igreja, eu quero me envolver, eu quero ser de Deus, eu quero, irmãos, a hora de você ser assim agora. Você sabe qual que é o lugar perigoso para nós? É o lugar da bonança. É quando tudo está bem, é quando seu salário está bom, é quando você está saudável, é quando seu casamento está a mil maravilha, é quando você está tudo bem na sua vida. Esse é o pior momento, o momento mais perigoso da vida de uma pessoa, porque ele pode cair numa coisa chamada apostasia. Na hora que eles viram aqui a tempestade, eles começaram cada um a clamar. E eu quero falar para você que se você ora na hora da tempestade, isso não é qualidade nenhuma, até os ímpios fazem isso. Então os marinheiros, cada um clamavam, cheio de medo, clamavam ao seu Deus. Jonas fala então dessas pessoas que vivem essas percas desnecessárias e que levam também os outros a perderem. Pessoas que jogam fora as suas cargas, seus bens, desperdiça porque são obrigadas a desfazerem por causa de erros, de consequências que estão vivendo. O problema era a carga? O que era o problema, irmãos? Era Jonas. O capitão do navio, quando viu a tempestade, a Bíblia diz que ele foi até Jonas, e Jonas dormindo no fundo do barco, lá no porão, dormindo, e ele vai lá e desperta Jonas, diz, Jonas, que é isso? Acorda, você é um demente, você não está percebendo que o barco está para afundar, levanta, clama o seu Deus. Irmãos, uma das piores coisas que tem, é quando Deus usa um ímpio para pregar para a gente. Esses homens fazem uma pergunta determinante. Eles disseram para Jonas, por que causa nos sobreveio esse mal? Eles estavam lá lutando com todas as suas forças, contra os efeitos, mas eles precisavam fazer apenas uma coisa, ir na causa. Isso você compreende perfeitamente falando de doença, por exemplo, alguém que está com febre, a febre, ela é uma causa ou ela é um efeito? Ela é um efeito. O que é a causa? Uma infecção. Só que se você for combater, viver preocupado na vida, em combater os efeitos que você de repente está vivendo, você nunca vai atacar as causas, e é por isso que os problemas de muitas pessoas não passam, porque está o tempo todo atacando os efeitos, quando você deveria ir lá na causa, cortar pela raiz, tirar da sua vida. Para solucionar problemas, irmãos, nós precisamos aprender a atacar a causa e não os efeitos. Amém? Então, irmão, Jonas diz, temer a Deus, mas ele vivia como se não temesse. Deixa eu perguntar aqui, não é por força de expressão não, quantos aqui temem o Senhor? Será mesmo que você teme a Deus? Porque Jonas também falava que temia. E como que estava a vida dele? Fugindo. Como que estava a vida de Jonas? Ele também dizia que temia a Deus, mas ele vivia como se não temesse.
E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Uma vez que você perde o temor por Deus, você está agindo como louco, como nécio. Eles fazem algumas perguntas aqui para Jonas, que são muito importantes, e são perguntas que eles deveriam ter feito antes de Jonas entrar no barco. Eles perguntaram para Jonas: que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? De que povo és tu? Você já reparou que isso aqui serve muito para os casados? Eles deveriam ter perguntado isso para Jonas antes de Jonas entrar no barco, sim ou não? Agora que já está dentro. Os casados também são assim, não são? Deveriam investigar, questionar, saber, conhecer a vida do cônjuge era antes de casar, mas não tem tempo para isso. Aí depois que casa, pastor, descobri um defeito no meu marido, pastor, descobri um defeito na minha mulher. Irmãos, sempre teve, você que não quis ver, sempre estava lá. Ninguém consegue esconder quem é por muito tempo. É a gente que não quer ver, por causa que os olhinhos estão brilhando. Eu quero. Vocês estão rindo, né? De coisa que faz chorar depois, né? Mas isso aqui serve muito. Você tem que investigar com quem você faz aliança. É antes de fazer aliança, irmão. Porque uma vez que você tem aliança, entenda, o sofrimento daquela pessoa será o seu sofrimento. Os erros daquela pessoa você pagará da mesma forma que ela está pagando. Porque você tem uma aliança. E aí, meu irmão, agora é abraçar, andar de mão dada e até que a morte os separe. Fecha os olhos, como diz o outro, e vai-se embora. Vai orar, pedir sabedoria a Deus. Quem está solteiro aqui, levanta a mão. Tem um povo solteiro aí, ó. Quem quer casar, irmãos? Olha, Deus, libera. Eu só vou orar para quem levantou a mão. Deus, libera casamentos abençoados aqui, em nome de Jesus. Prepare pessoas abençoadas para casar com essa pessoa, com esse homem, com essa mulher. Prepare um marido de Deus, uma mulher de Deus para essa pessoa, em nome de Jesus. Não estou brincando não, irmãos. Nunca falei tão profeticamente em minha vida. Veja como Jonas é duro de coração. Veja, a Bíblia diz que ele prefere morrer do que se arrepender. Nós aqui lemos o texto e não percebemos isso, porque na hora da tempestade, eles perguntaram: Jonas, qual é a causa dessa tempestade? Declara-nos. E a palavra diz que eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então Jonas fala o seguinte: eu sou a causa, me joguem fora do barco e a tempestade passa. Isso também significaria a sua morte. Então ele pensou: resolve dois problemas, o problema dos marinheiros e o meu problema. Eu morro logo e acabo com isso, como muitas pessoas fazem hoje, querendo acabar com as suas vidas, achando que vai acabar o problema. Sim ou não? E aí, mas tem uma opção que nós não percebemos. Jonas poderia simplesmente dizer o seguinte: gente, é o seguinte, eu estou fugindo de Deus, mas eu vou me ajoelhar aqui agora, eu vou pedir perdão a Deus, e essa tempestade vai resolveria. Mas ele fez o quê? Ele preferiu dizer: não, me lancem no mar, porque assim o mar se aquietará. Essa foi uma ideia dele. Então você vê como tem pessoas de coração duro, que mesmo na face da morte ele não se arrepende, como aquele ladrão crucificado lá na cruz com Jesus, mesmo sabendo que ia morrer, ainda zombava de Deus, zombava das coisas de Deus. E existem muitas pessoas assim. Então, dentre tantos defeitos de Jonas, irmãos, ele tinha uma qualidade muito grande.
ele era corajoso. Ele disse: gente, joga eu fora do barco, vocês não têm culpa disso não. Se eu sou assim meio atribulado, o problema é meu. Me joguem fora do barco e a tempestade vai passar. Você, em muitas vezes, atrai problemas para a sua vida, e você não deve, de maneira nenhuma, responsabilizar ninguém, ou querer que os outros paguem o preço que é você que tem que pagar. Você deve ser corajoso para assumir as consequências dos seus erros, irmãos. Quando você errar, não diga: foi eu. Se você quiser ajudar aí, dá uma força aí, vamos lá, mas foi eu. Sempre vai aparecer um misericordioso para te ajudar. Mas assuma as suas culpas. Assim como Jonas fez aqui, ele assumiu diante de todos. E aqui eu encerro dizendo para você que Deus, o Deus de Jonas, o nosso Deus, Ele é um Deus capaz de transformar as piores catástrofes, as piores mazelas do ser humano, em bênção. Até mesmo na nossa desobediência, irmãos, como foi o caso de Jonas aqui, Deus pode transformar isso tudo em um lindo testemunho de vida para a edificação de outras pessoas. Jonas estava aqui no meio dessa tribulação toda, querendo já até morrer, e Jonas era uma pessoa meio bipolar. Uma hora queria viver, outra hora queria morrer, outra hora queria viver, outra hora queria morrer. Você conhece alguém assim? Então, o que Deus fala quando nos vê errando assim? Qual a ótica de Deus? Olhe para cá, estou encerrando. Deus olha para mim e para você, irmãos, ele diz o seguinte: não era para ser assim. Se você hoje está vivendo uma vida errada, fazendo alguma coisa errada, Deus olha para você hoje, se houver arrependimento no seu coração, sabe qual que é a atitude de Deus? Onde há arrependimento, é a seguinte: não era para ser assim, mas já que está assim, eu vou transformar a sua vida, e essa história de maldição vai ser apenas um testemunho de transformação de Deus na sua vida. Essa história de maldição vai ser apenas um testemunho de vida para a edificação de outras pessoas, que Deus pode transformar, que Deus pode mudar, que Deus pode libertar, Deus pode tirar alguém lá do fundo, literalmente do fundo, e trazer de volta novamente. Deus pode mudar essa situação que nós às vezes nos metemos e transformar isso em uma história de vida lindíssima, para abençoar outras pessoas e trazer sobre nós mesmos uma nova vida de libertação e tudo aquilo que um dia Deus nos falou, nós possamos voltar. O peixe vomitou Jonas lá na praia, e aí é algo que eu acho maravilhoso. Nós começamos esse texto falando o seguinte: e veio a palavra do... Aí quando o peixe vomita Jonas, o Jonas fala assim: agora Deus, tudo que o Senhor falar eu vou fazer. O peixe vomita Jonas na praia, e aí veio novamente a palavra do Senhor a Jonas. Nós falamos com um Deus que insiste, irmãos. Nós falamos com um Deus que não desiste de você. Nós falamos com um Deus que persiste conosco, sabe? A palavra veio, mas Jonas foi desobediente. Assim somos nós. Mas a Bíblia diz que veio novamente a palavra do Senhor ao Jonas, desobediente, teimoso, assim como vem novamente a mim e a você aqui todos os dias. E veio novamente a palavra do Senhor a mim e a você, para nos fazer voltar ao início, regressar ao plano de Deus para as nossas vidas. Amém?